aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências. E nessa aula de hoje quero falar com vocês ainda sobre o som. Então, nós vimos aí na nossa última aula as propriedades de uma onda, já que o som é onda, vimos então essas propriedades. Vimos então que a onda ela é, de certa forma, mecânica ou eletromagnética, né? Que ela pode se propagar em vários sentidos, né? Sendo então uni, bi ou tridimensional. Vimos também que esta onda, então, ela pode ter então as suas propriedades, né? Que estão relacionadas à sua amplitude, à sua frequência, né? Então, essas propriedades aí da onda. E hoje nós vamos ver um tipo de onda, o som propriamente dito, né? Este som, então, que é uma onda do tipo mecânica, tá? É uma onda do tipo mecânica. Então precisa de matéria para se propagar, ok? Gente, o som não se propaga no vácuo, não. No vácuo, na ausência total de matéria, é impossível a propagação do som, certo? Então, este som que se propaga pela matéria, ele tem velocidades que são variáveis. E estas velocidades do som, elas são variáveis por quê, professor? Porque elas são dependentes, basicamente, da temperatura da matéria. E claro, né, gente, da sua densidade. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Lembrando que temperatura, do ponto de vista físico, é o grau de agitação molecular. Quanto mais agitada está a matéria, então mais distante ela está. Por isso ela terá menor densidade. Por isso uma coisa está relacionada com a outra. Se vocês já assistiram aqueles filmes de faroeste, onde o índio se abaixa e coloca a sua orelha sobre o solo, né, para escutar se o trem está vindo de forma antecipada, aquilo procede. Sabe por quê? Porque o que é sólido tem maior densidade do que é gasoso. Então, ele consegue escutar o barulho do que está vindo do trem, no caso, muito antes do que ouvir na atmosfera este mesmo som. Então, aquilo procede, tá? E, claro, né, em virtude dessa variação na velocidade, nós podemos também inferir que este mesmo som terá, então, também frequências diferenciadas, né? Olha só, a frequência também é variável, né? Nós, seres humanos, por exemplo, lembrando, né, gente, que frequência nós estamos trabalhando aqui com a escala de Hertz, né? Hertz. Essa frequência, então, ela é variável ao som, sendo que nós, seres humanos, somos capazes de entender um som apenas entre as frequências de 20 a 20 mil Hz, de 20 a 20 mil Hz. Isto aqui para os humanos. É claro que todos os seres vivos, eles têm uma capacidade auditiva diferenciada, ok? Nós, seres humanos, ouvimos coisas que são diferentes daquilo que, por exemplo, um cão doméstico, né, pode escutar. Um cão doméstico, por exemplo, ele pode ter a capacidade de ouvir apenas entre 50 Hz e, no caso, 50 mil Hz. Então, se nós observarmos aqui, a capacidade auditiva de um cão ela é muito maior do que a capacidade auditiva de um homem, que apenas tem a amplitude mais elevada, né? A capacidade aí de absorver sons mais elevada de 20 mil Hz. No caso, os cães, 50 mil. Por isso nós usamos aqueles apitos, né, de treinamento que nós não podemos ouvir. Você vê lá o treinador com apito, você acha, o apito dele está estragado, mas na verdade não.
a frequência desses sons que estão sendo emitidas pelo apito, elas são muito maiores do que aquilo que nós podemos ouvir. Outros animais também, né? Morcegos, elefantes, gatos, enfim, cada um com uma, digamos assim, abrangência com relação à frequência. Já a ressonância ela é conhecida na física como a capacidade de passar uma vibração sonora de uma matéria para outra. Então, quando uma matéria ela está emitindo um som em uma determinada frequência, este som então pode começar a vibrar uma matéria que está ao lado na mesma frequência. Então, a vibração sonora aqui, ela vai passar de uma matéria para outra. Então, aqui nós temos a vibração sonora de uma matéria para outra. Isso então vai ser o que nós definimos como sendo ressonância. A qualidade do som está então relacionada à sua altura, à sua intensidade e ao seu timbre, Bom, gente, a altura do som está relacionada à frequência. Então, olha só, quanto maior a frequência do som, mais alto é o som. Então, uma voz grave, uma voz aguda, elas têm diferentes frequências. Uma voz masculina grave, ela tende a ter uma menor frequência. Uma voz feminina aguda, ela tende a ter uma frequência muito maior. Por isso, a voz feminina ela é conhecida como sendo uma voz mais alta comparativamente à voz masculina, que tende a ser uma voz mais baixa, de menor altura. Diferente do que nós conhecemos popularmente como altura, que na física é conhecida como intensidade. A intensidade do som, que nós falamos aí, né? Abaixo o som, na verdade, está relacionado aqui à intensidade. Essa intensidade, ela está relacionada à amplitude do som. A amplitude do som. Se vocês lembrarem bem, né? Aqui nós temos a linha média, aqui nós temos a onda, tá? Então a amplitude será isso aqui, ó, tá? Isso aqui será a amplitude do som, né? A diferença entre a crista e a linha média ou a linha média e o vale, ok? E isto aqui, ó, está diretamente ligado com a intensidade de força aplicada na origem do som. Então, vamos pensar em uma onda. Se eu tenho um lago, né? Um lago de água parada. Se eu jogo uma pedra pequenininha, a onda formada ela vai ser de pequena amplitude. Agora, se eu jogo uma pedra gigantesca, então com maior força, maior intensidade de força, a amplitude da onda ela será muito maior. E isto vale para o som também, ok? O timbre, por sua vez, está diretamente ligado ao tipo de matéria ou à origem do som. Nós costumamos dizer aqui no timbre que o timbre é conhecido como sendo a cor do som. Por quê? Olha só, vamos usar o exemplo aqui de um instrumento, de instrumentos de corda, ok? Violão e violino. Se eu fizer em ambos a nota Dó, eu terei sons com a mesma nota, né? Com a mesma frequência, mas eu consigo identificar quando esse som é de um violino ou de um violão, porque a origem do som é diferenciada, então ele vem com uma
cor diferente. Por isso eu consigo identificar a voz, por exemplo, de qualquer um dos alunos ali da sala, diferentemente. Por quê? Porque eu tenho então cores diferentes para cada tipo de som, timbres diferentes para cada tipo de som. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. Vimos hoje então propriedades rápidas, né, com relação ao tipo de onda chamado som, velocidade, o que permite essa variação, frequência, ressonância e qualidade do som. Fechou, pessoal? É isso aí a nossa aula de hoje. Até daqui a pouquinho. Grande abraço, professor Alcides.